O prudente, o homem prudente é aquele que caminha pegado nas mãos de Deus, deixando Deus conduzir em meio às dificuldades da vida. E aquele que é conduzido por Deus nunca se perde, porque Deus sabe onde quer nos levar. Pode ser que muitas vezes o caminho de nosso Senhor seja diferente daquilo que nós estávamos esperando, daquilo que nós queríamos, mas ao termos consciência que estamos fazendo nas nossas vidas a vontade de Deus, nós sabemos que o Senhor é bondoso e sabe como nos conduzir. O prudente é aquele que não vive o antônimo, não é imprudente, ou seja, o prudente é aquele que vai mastigar, que vai pensar, que vai analisar as decisões que vai tomar, e depois de pensar, analisar, ele vai rezar e vai colocar diante de Deus. E quem age assim não erra. E quem age assim sempre acerta. É preciso, meus queridos irmãos, que toda decisão, por mais pequenininha que seja, nós tenhamos a hombridade, a dignidade de colocar pelo menos uma vez em oração. E na hora que a gente for decidir, em uma reunião, em uma conversa com alguém que a gente gosta, a gente pedir ao Senhor, o bom Deus, para nos iluminar e nos fazer tomar a decisão correta. O prudente é aquele que vive em plena comunhão com Deus. É aquele que não consegue decidir sozinho, porque sabe que ao decidir sozinho pode errar. E tem consciência que ao decidir com Deus, sempre acerta. Nós somos chamados a sermos de verdade prudentes. Há tantos anos eu venho dizendo a vocês, qualquer decisão que forem tomar, rezem um pouco, peçam a Deus iluminação. Olha, meus irmãos, quem vive na fé, na esperança, na caridade do amor de Deus, nunca vai agir sem prudência. Por quê? Porque o prudente, ele toma consciência e consegue enxergar além do alcance da sua humanidade, mas consegue enxergar com o olhar divino. Por mais pequena que seja a decisão que você tenha a tomar, comece de verdade a rezar, coloque em oração diante de Deus: Senhor, me ilumine para que eu tome a decisão correta. E vocês vão ver que na grande maioria das vezes sempre acertarão. Por quê? Simplesmente porque foram humildes e deixaram Deus nos conduzir. E é preciso sim, meus irmãos, que nós entendamos, que nós compreendamos que por mais que nós amemos as nossas vidas, quem deve nos conduzir é o Senhor. Olha, vocês sabem disso muito bem. Quando eu aqui cheguei, há 10 anos atrás praticamente, com 28 anos, saindo do seminário, com tantas ideias, com tantos sonhos, e com um desafio tão grande, de transformar uma comunidade em uma paróquia. Mas em tantos momentos eu fiquei temeroso. Mas chegou uma hora que eu lembro como hoje, dentro de casa eu parei, pensei e disse assim: mas por que eu estou tendo medo? A obra não é minha. Senhor, a obra é tua, tome de conta, resolva, o problema é do Senhor, eu só vou executar. E graças a Deus,
em meio a tantos desafios, a tantas dificuldades, a tantos problemas. Quando eu olho para trás, eu vejo que quem me segurou e quem me valeu foi nosso Senhor. Por quê? Porque eu nunca marquei uma reunião na minha paróquia, nunca marquei uma formação na paróquia para não ser motivo primeiro de oração. Senhor, conduza. E o Senhor nunca deixou de conduzir. Muitas vezes em meio às decisões mais duras, muitas vezes em meio às decisões mais provocativas, e o Senhor, o bom Deus, sempre me conduziu. A mesma coisa eu digo a vocês: se forem decidir alguma coisa, até dentro de casa, com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo, quem sabe com o papai ou com a mamãe, ou com um cunhado ou com uma cunhada, com um tio, alguma dificuldade, sempre antes de se dirigir para resolver, coloque em oração, entregue a Deus a decisão, peça ao Senhor, o bom Deus, que coloque as palavras acertadas em tua boca, e você vai ver que isso vai ser fichinha, porque quem nos conduz é Deus, quem nos orienta é Deus, quem nos ilumina é o Senhor, o bom Deus. E se nós de verdade formos dependentes de Deus, nós sempre, em todas as situações, vitoriosos nós sairemos, porque a vitória não nos pertence, mas pertence ao Senhor. A vitória é dele, o louvor é dele, a glória é dele. Nós somos unicamente instrumentos que fazemos aquilo que Deus quer. Meus amados irmãos e minhas irmãs, quem é o homem prudente? É aquele que vive em Deus, é aquele que reza, é aquele que mastiga, é aquele que fica matutando no pensamento até Deus mostrar as decisões corretas. Você é chamado a ser prudente, é chamado de verdade a vigiar, é chamado de verdade a viver em Deus, e vivendo em Deus alcançará de verdade cada vez mais êxito nas decisões, porque está em Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje é simplesmente uma maravilha. A prudência é a virtude que vai dirigir todas as outras virtudes. Por quê? Porque o homem prudente é aquele que antes de qualquer decisão analisa e acerta. O prudente é forte, o prudente ele é moderado, o prudente ele é justo, o prudente de verdade não é irado, o prudente de verdade age calmamente. Muitas vezes eu fico observando, quando surge principalmente um problema numa comunidade, em meio às 27 comunidades, e aí chega um padre, está acontecendo isso, padre, está acontecendo isso. Essa semana foi terrível para isso. E aí muitas vezes a resposta que a pessoa tem é essa, assim, desse jeito: espera um pouquinho, vamos rezar, reze que eu vou rezar. Quando eu menos imagino, ou a coisa se encaixa, ou quando eu vou decidir, a coisa já automaticamente se resolve. Por quê? Porque é preciso de verdade que nós aprendamos a dirigir a nossa vida em Deus. Muitas vezes algumas pessoas até podem pensar assim: mas o padre não me deu uma resposta. Porque você quer uma resposta apressada, e nem sempre a pressa é perfeita. Tanto é que existe uma alcunha popular que nos diz: a pressa é inimiga da perfeição. É preciso burilar, é preciso pensar, é preciso ir lapidando o pensamento em Deus, e assim acertando em meio à vida.
Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mãe e Senhora da prudência, que nos ajude de verdade a dirigir os outros, principalmente aqueles que de nós dependem, para que possamos decidir com justiça, decidir com sabedoria, na prudência que consiste em estar e permanecer em Deus todos os dias das nossas vidas. Amanhã, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós iremos ver a respeito da justiça, que é a virtude perfeita, que é aquela que de verdade nos faz ser como o Pai dos céus é perfeito.